Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem uma palavra dos céus para a sua vida nessa noite, a palavra dele. Que Deus possa estar ministrando no seu coração, que Deus possa estar direcionando nessa noite, preparando o seu coração, para que essa palavra caia como uma semente que dê frutos, amém? Nós vamos estar hoje meditando na palavra do Senhor. O Senhor vai estar falando conosco hoje. Queria que os irmãos estivessem abrindo a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Nós vamos ler até o 14. Noite de Santa Ceia, noite de nos arrependermos, de vivermos algo novo dos céus, entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, amém? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 em diante, aleluias. A palavra do Senhor diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações, muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados nos campos. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e é tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará, na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, e qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Pai, nós oramos ao Senhor, ó Pai. Peço, Deus, que libere seus anjos, seus arcanjos neste lugar, ó Pai. Que nenhum espírito roubador da sua palavra, ó Pai, possa tomar, ó Pai. Possa impedir que essa palavra caia em nossos corações, Pai. Ministra em nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra seja uma semente, ó Pai, e gere frutos no nosso coração. E que nós venhamos receber do Senhor, ó Pai, um direcionamento nessa noite. Que nesse mês de novembro, Senhor, através dessa semente, através dessa palavra que o Senhor libera nas nossas vidas, ó Deus, nós venhamos viver tão grandes coisas, ó Pai, que nós nunca, nem imaginamos, ó Senhor. Mas para que isso, ó Pai, o nosso coração tem que estar quebrantado, o nosso coração tem que estar receptível à sua semente, à sua palavra.
Prepara-nos, ó Pai, para obedecer, Pai, como diz a sua palavra, fielmente. Aquebranta os nossos corações, Pai. Destrava, Senhor, tudo aquilo que nos impede de estar nos aproximando do Senhor, ó Pai. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui, Senhor. Guarda, Senhor. Tira tudo aquilo que está impedindo os seus filhos de ouvir, ó Pai, e de digerir a sua palavra. Tira, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor está gerando, ó Pai, nesses dias, uma geração forte, de discípulos, que realmente, ó Pai, tem testemunhos em dizer daquilo que tem vivido diante do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito nas vidas. E eu creio, Senhor, no mover, eu creio num novo tempo para essa igreja, num novo tempo para esta geração, Senhor, em um nome de Jesus, amém? Pode estar tomando seu assento, dando graças ao Senhor. Aleluias, Pai. Eu quero estar ministrando, é uma sequência. Quando o Senhor me entregou essa palavra, eu não tinha recebido ela como uma continuidade da palavra da semana passada. E aí o Senhor ministrou, Ele vem ministrando no meu coração, enquanto eu colocava ela no papel. E o Senhor mostrou que quando foi escrito, quando Moisés escreveu Deuteronômio, quando o Senhor entregou algo para ele, e Deus falou, quando aqui no primeiro versículo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o Senhor me trouxe à memória a palavra, a mensagem da semana passada, que quando Moisés se deparou ali diante da sarça, e o Senhor falou assim, eu preciso que você liberte um povo, que você seja usado para libertar aquele povo. E Moisés obedeceu, ouviu aquela mensagem, ouviu o que o Senhor estava falando, e o coração dele até tentou falar, Senhor, mas eu sou gago, eu não posso, eu não consigo. Mas de repente ele vai, ele obedece, ele se lança, e ele começa a viver, e começa a ter um tete a tete com Deus, ele começa a alcançar nível espiritual, ao qual nunca antes, e ele começa a ter experiências. Eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor te convida nessa noite, para que você tenha experiências novas, e que você venha viver todas essas bênçãos, através da obediência. Eu estava conversando com o irmão Márcio ali, antes do culto, e nós falando, sobre que a palavra do Senhor diz que nós devemos chegar diante do Senhor como crianças. Então aí aquilo ficou, o tempo do louvor, e eu fiquei com aquilo no meu coração. Quando nós pedimos algo para uma criança fazer, que tipo de coisas que nós pedimos para as crianças fazerem? Coisas simples. Então eu quero que você entenda nessa noite, o Evangelho é simples, e o Senhor te chama para estar diante dEle na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do Evangelho. Aquebranta o seu coração, seja como criança mesmo diante do Senhor, do seu Pai. Fala, Senhor, me mostra como ser essa criança, me mostra como viver desta forma. O que nós temos pedido? Então essa mensagem nessa noite é uma continuidade daquilo que o Senhor começou domingo passado. E aí eu te digo algo nessa noite, por que não vivemos bênçãos de Deus? Por quê? Muitas vezes pessoas, diante de lutas, diante de circunstâncias, diante de posicionamento de coisas, de algo, falam assim, mas por que eu não vivo? Por quê? Aí eu te digo algo, estamos obedecendo ao Senhor? Nós nos perguntamos, por que nós não vivemos as bênçãos?
E eu te pergunto, estamos obedecendo ao Senhor? Ou como estamos obedecendo ao Senhor? O versículo 1 diz aqui, fielmente. Fielmente. Na noite de Santa Ceia, estamos sujeitos a tropeçar? Sim. Estamos sujeitos a errar o alvo? Sim. Por isso que nós estamos numa noite de Santa Ceia, noite de arrependimento. Mas como está o nosso coração fielmente em obedecer ao Senhor? Como? Amém? Primeiro ponto para nós entrarmos na mensagem. É tempo de vivermos as bênçãos de Deus. Você crê, você toma posse disso para você nessa noite, que é tempo de você viver as bênçãos de Deus? É tempo de você viver as bênçãos de Deus. Você tem promessa para a sua vida? Eu tenho promessa para a minha vida. Temos promessas de Deus para a nossa vida. Temos promessas. Quando Moisés foi chamado, quando Deus falou com Moisés para que tirasse, para que libertasse, para aquele povo dali, tirasse aquele povo daquela situação, era simplesmente para tirar um povo daqui e jogar ali? Não, tinha uma promessa, tinha algo para ser alcançado, algo para ser, para eles chegarem. E não é diferente para você nessa noite? Se você está aqui, se você se converteu, se você conhece o Senhor, tem promessas do Senhor para a sua vida. É tempo de você viver as promessas de Deus para a sua vida. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, daquele Jesus que morreu na cruz, que se entregou, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer algo, se você está aqui nessa noite, não é por acaso, não é pela força do seu braço, não é pelo ambiente, não é pelo pastor, não é pelo louvor, não é pelo seu ministério, não é pelo seu cargo, é pela graça e a misericórdia de Jesus. Eu tenho dito nesses dias, que o Senhor é especialista em restauração. Se nós pararmos um segundinho aqui e meditar o que nós éramos, aonde nós caminhávamos, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Mas o dia que nós resolvemos nos posicionar e caminharmos até o Senhor Jesus, Ele estava de braços abertos a nos receber. Ele estava de braços abertos naquela cruz, para nos receber. Então fomos alcançados pela graça do Senhor. Fomos alcançados. Ah, pastor, mas isso, aquilo, eu posso assim, daquele outro jeito. Não, Deus não muda. Se Ele tem uma promessa, e você obedecer fielmente, as promessas vão se cumprir na sua vida. Eu ouvi algo essa semana, mais ou menos assim: pastor, ora por mim, pastor. E o pastor orou, e nada aconteceu. Ou foi pouca fé do pastor? Foi pouca fé da pessoa que pediu para que orasse? Não, sabe o que era? Era uma quebra de princípio. Se você quebrar um princípio, se você não for fiel, a promessa não vai cumprir, porque Deus não muda. Entendeu? O pastor pode orar, o obreiro pode orar, pode ter intercessão. Se você não quebrantar o coração, se você não se posicionar e mudar e viver fielmente ao Senhor, nada vai acontecer, porque Deus não muda os seus princípios. Ele não muda. Nós
que temos que mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, os nossos modos, nós que temos que mudar. Temos um Deus que não muda. Mas por que não estamos vivendo? É tempo de vivermos bênção. O pastor tem declarado, as pessoas têm declarado, é tempo de vivermos bênção, mas por que eu não vivo? Porque Deus não muda os seus princípios. Se nós obedecermos fielmente, nós vamos viver as bênçãos, como Moisés escreveu. Como nós estamos nos posicionando diante do Senhor nesses dias? Como que os nossos corações estão diante do Senhor nesses dias? O Senhor, nós ouvimos muito aquilo, Deus é fiel. Deus é fiel ou não é fiel, igreja? Mas Ele é fiel para aquele que obedece, porque Ele não quebra princípio, porque Ele não muda. Amém? Deus não muda. Projeta para mim aí, Tiago, capítulo 1, versículo 16, nós vamos ler até o 18. Então o Senhor não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o 18. Meus amados irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ele nos gerou, Ele fez tudo. Volta no 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. O Senhor não muda. Por que nós não estamos vivendo, pastor, as bênçãos? Por que nós não estamos conseguindo chegar diante do Senhor? O que está acontecendo? Porque nós somos, volta no 17, como sombras inconstantes. Nós somos, o Senhor não. Muitas vezes nós somos como sombras inconstantes. Estamos firmes, estamos longe. Estamos próximos, estamos longe. E o Senhor, Ele quer que nós obedecemos Ele fielmente. Fielmente. Ele não muda. Muitas vezes não, todas as vezes não recebemos algo do Senhor, porque nós mudamos, porque nós não nos posicionamos. É tempo de nós vivermos a bênção. Se lance. Eu canso de dizer isso aqui, eu creio que pelo resto da minha vida eu vou dizer isso. A palavra que mudou a minha história. Se lance aos braços do Senhor, sem reserva. Sem reserva. E eu vou falar algo para você, irmãos. Não foi algo assim do dia para a noite. Opa, eu ouvi uma pessoa veio e me evangelizou, e de repente eu fui para a igreja, e de repente, me lancei sem reserva, e não. Foi 8 anos. 8 anos, sofrendo, sendo sombras, inconstante. Não estou falando de ninguém, estou falando da minha vida. 8 anos, e de repente, eu me lancei nos braços do Senhor, e de repente, eu busquei algo que eu nunca tinha buscado, mas eu tinha semeado algo lá atrás. Foi mais 4, 5 anos colhendo aquilo que eu tinha semeado. Aquilo que eu tinha semeado. Cuidado, irmãos. Além de nós não obedecermos fielmente, ainda nós andamos semeando muitas coisas. Cuidado com aquilo que nós semeamos. Cuidado. Porque tem a colheita. Tem a colheita. Mas a partir do momento que você obedece, que você se lança, que você se entrega,
de você viver as bênçãos de Deus na sua vida. É tempo de você viver as bênçãos de Deus na sua vida. Eu costumo dizer aqui, então pastor, está tudo perdido? Não, não, não. Pedro, de repente ele olha e ele vê uma tempestade, ele sente medo, e de repente ele afunda. Mas o Senhor estava ali, estendeu as suas mãos e trouxe ele à tona. Talvez essa noite é uma noite de você falar assim, eu estou afundando, eu preciso. Dependa dele, olhe para ele, foca no Senhor, fala, Senhor, estenda as suas mãos, me traz à tona de novo. Eu sei que eu já vivi algo, eu sei que eu vivi algo que ninguém nunca viveu, eu sei que eu já passei por onde que ninguém nunca passou, de experiências com o Senhor, como Pedro, Pedro andou sobre as águas, eu tive experiências com o Senhor maravilhosas, mas hoje eu estou afundando, estende as suas mãos. Será que o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite? Então clame a Ele, fala, Senhor, eu quero te obedecer fielmente. Estenda as suas mãos para mim, Senhor, me traz à tona, para que eu possa viver as bênçãos da obediência. É o seu tempo nessa noite, Então o primeiro ponto, o tempo de vivermos as bênçãos do Senhor, é tempo de vivermos as bênçãos do Senhor. Segundo ponto, somos filhos de Deus. Qual pai que não quer ver o seu filho bem? Qual pai que não quer ver o seu filho prosperando, sendo uma bênção, sendo um ministro, sendo usado pelo Senhor? Qual pai que não se alegra quando uma pessoa diz assim, seu filho é uma bênção, o seu filho, que exemplo? Qual pai que não se alegra? O seu filho é muito obediente. Qual pai que não se alegra? Somos filhos, e o Senhor, o que o Senhor espera de nós? Eu quero te dizer algo, se você é filho, tem uma herança para você, tem algo dos céus para você, só que para você tomar posse da sua herança tem um tempo, você tem que estar em contato com o seu pai. Quantas histórias nós vimos de pessoas que morrem, têm uma herança, só que não tem contato com ninguém, de repente vai para o governo pega aquilo lá, porque não tinham contatos, não conheciam, não estava próximo. Para você viver a herança que Deus tem, de promessas para a sua vida, você tem que estar próximo dele, você tem que estar em contato com ele. Então você tem uma herança, você é filho, você é filha, você pode usufruir do que é do seu pai. Quando você chega na casa dos seus pais, você tem acesso à geladeira dele? Você tem acesso ao sofá? Opa, preciso disso, preciso fazer isso, o seu pai, opa, faz. Será que Deus é diferente? Por que nós então não estamos usufruindo das bênçãos que um Deus que não muda nos prometeu? Por quê? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, você pode usufruir, você pode ter acesso. Irmãos, quantas vezes estamos tão longe, num desespero, queremos estar tão perto? Quantas vezes estamos tão longe e no desespero queremos estar tão perto? Mas eu quero te dizer que no desespero, quanto mais você dá passo a caminho do Senhor, mais próximo você está. Cada passo que você dá em direção ao Senhor, cada versículo que você lê,
Cada oração que você faz, você está mais próximo do Senhor. Essa noite é uma noite de nós nos aproximarmos, de nós olhar para nossas vidas e falar: Senhor, eu reconheço que eu caminhei por esses caminhos, eu reconheço que eu fiz isso, eu reconheço. É noite de nós reconhecermos, e nos achegarmos como crianças, para poder usufruir daquilo que o Pai nos tem para nós. Temos que estar caminhando com o Senhor. Irmãos, está chegando tempos difíceis. É chegado de tempos difíceis. E eu te digo algo, que sem o Senhor não vamos conseguir caminhar. Eu citei domingo passado, na mensagem, quando Moisés chegou diante de Faraó, que Deus falou assim: não, vai lá, fala para Faraó que ele vai ter que libertar. Eu faço um apelo aqui nessa noite, eu falo algo aqui nessa noite. Quem daqui teria coragem de sair daqui e na Venezuela falar para Maduro lá, falar assim: ó, você tem que libertar esse povo, você tem que deixar esse povo viver a vida deles. Não, esse povo não pode viver embaixo dessa ditadura. Quem teria coragem? Eu acredito que Moisés foi muito pior. E nesses dias, será que teríamos coragem? Mas eu acredito que é chegado um tempo que nós vamos ter que nos posicionar contra muitas coisas. E se nós não estivermos caminhando com o Pai, não vamos saber como lidar com essas situações. Não vamos saber como enfrentar essas situações. Porque não sabemos como usufruir daquilo que o Deus nos entregou. Não sabemos como nos posicionar diante de uma situação que não está ao nosso controle. Nós temos que caminhar com o Pai. Agora, o mais difícil, nós queremos caminhar, nós queremos usufruir, nós queremos receber, mas não queremos ser corrigidos pelo Pai. Não queremos ser corrigidos pelo Pai. Só que eu quero te dizer algo, no meio desse caminho, vamos ser corrigidos pelo Pai. Como eu citei aqui, foi 8 anos, lutando, batalhando, e quando eu me posicionei, foi 5 anos, colhendo, sendo corrigido. E aí? É fácil, pastor? Não, não é fácil. Mas precisa de um posicionamento, de estarmos decididos a viver aquilo. A nossa decisão em caminhar com Cristo, em estar com Cristo, vai mudar muito ao nosso derredor. Muitas coisas vão mudar na nossa vida. Muitas pessoas vão se afastar. Muitas coisas vão ter que ser largadas para trás. Vamos ser corrigidos, o Pai vai nos corrigir. Quantas vezes pegamos e falamos assim: não é para fazer isso. Hoje tem uma situação com o David, falei assim: da próxima vez você não vai, tá? E é desse jeito. O Senhor fala para não é assim, pode parar, muda. Então vamos ser corrigidos pelo Pai. Mas por que Ele nos corrige? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós alcançamos as promessas, porque Ele quer que nós usufruímos das bênçãos, não simplesmente, é um carrasco, não, Deus não é isso não, Ele quer que nós alcançamos as bênçãos, que nós chegamos diante dEle. Projeta aí 1 João capítulo 3 versículo 1, porque somos filhos. 1 João capítulo 3 versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Quem nos concedeu? Mas Ele nos concedeu amor. Será que Ele quer que nós não alcancemos aqui dali? Será que Ele quer que aqui dali se torne difícil para nós vivermos as bênçãos? Não,
Ele nos ama. O ponto de sermos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aí eu falo para você, quando você tiver que abrir mão de muitas coisas, o mundo já não vai mais te conhecer. Muitas pessoas que você caminha não vai mais te conhecer, não vai querer caminhar mais com você. As atitudes que você tinha, que você praticava, não vai mais praticar, e o mundo vai falar assim: opa, mas essa pessoa não é aquilo que praticava aquilo? Essa pessoa não é aquilo que fazia aquilo? Por quê? Porque você é filho, e o mundo não os conhece, porque não conhece o Senhor. Não vai conhecer as suas atitudes, não vai conhecer aquilo que você faz. Por quê? Porque não conhece o Senhor, porque não sabe as promessas que tem para a sua vida. E nós vemos muitas pessoas nesses dias dizendo assim: nossa, mas de repente a Tati, ela é obreira, de repente a Tati tem uma vida com Deus, mas não sabe o que ela passou, o que ela abriu mão, o que ela deixou para viver isso, para viver um chamado, para viver um ministério. E aí eu digo algo para você: o jovem rico, ele poderia ser o quê? O jovem rico. Projeta para mim Mateus 19, versículo 21 e 22. Mateus 19, 21 e 22. O que o jovem rico poderia ser? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Quem que seguia Jesus? Os discípulos, os apóstolos. Mas, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Talvez tem muitas coisas na minha vida, na sua vida hoje, que impede nós de vivermos algo. Jesus foi claro com ele. Jesus diz assim: vende tudo e venha e me segue. Se nós pegarmos o endemoniado de Gadara, a hora que ele foi liberto, ele falou assim: deixa eu ir com o senhor, fica aqui vai ser mais útil. E aquele jovem rico, Jesus diz assim: vem e me segue. Irmãos, talvez nós olhamos e falamos assim: nossa, sabe a Atos, Muzambinho? Eu tive a oportunidade de ser um pastor enviado lá da Atos. Teve. Por que não foi? Porque eu me prendi em alguma coisa. Sabe a Atos lá em Muzambinho? Eu tive a oportunidade de ser um levita, de ser um obreiro. Mas por que não foi? Me prendi em alguma coisa. Não é assim? Quantas histórias nós ouvimos no dia a dia, histórias no mundo secular. Ou eu poderia, sabe aquela empresa? Eu poderia estar trabalhando lá, mas por que não está? Porque eu resolvi servir a Cristo. Eu estou aqui, e Deus me honrou muito mais, porque eu obedeci fielmente. Ou outras histórias. Sabe aquela empresa lá? Não, por quê? Porque eu não quis abrir mão de trabalhar em tal horário. Muitas vezes nós olhamos na situação e não queremos ser corrigidos, não queremos ser alinhados com os planos de Deus. Não queremos ser corrigidos pelo Pai. E se somos filhos, temos que obedecer, temos que estar sujeitos a viver, porque de qualquer forma o Senhor não aceita. Mas o jovem rico, ele falou: mas isso eu faço, isso eu já faço, isso, aquilo outro eu já faço, então vende tudo e me segue. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Primeiro ponto: é tempo de vivermos as bênçãos. Somos filhos de Deus, temos acesso a isso. Temos que nos posicionar, sermos corrigidos, sermos alinhados. E o terceiro ponto: se você entendeu que é tempo de viver bênçãos, que você é filho, então o Senhor entrega a autoridade nas suas mãos. A autoridade nas suas mãos. Que nós olhamos no versículo 2,
Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Autoridade, acesso. Se você vai chegar num lugar, se você não tiver acesso, você não pode entrar. E o Senhor te entrega isso, a autoridade, nas suas mãos. Já está liberado, não é uma receita. O Senhor já liberou as bênçãos, mas nós temos que cumprir a obediência. E aí eu te pergunto, o que estamos fazendo com o que o Senhor nos entregou? Dons, talentos, ministérios, profissão, família. O que estamos fazendo? Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. 1 hora na quarta, 1h30 no domingo, 2h30, 1 hora na segunda, 3h30, é muito pouco. É muito pouco tempo dentro da igreja. Nós temos mais tempo lá fora. E o que estamos fazendo com aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, com a autoridade, lá fora? O que estamos fazendo com a autoridade que o Senhor entregou nas nossas mãos? A autoridade de filhos, a autoridade para viver as bênçãos. O que estamos fazendo com isso? No nosso dia a dia, o que estamos fazendo? Qual tem sido o nosso posicionamento? Como eu citei agora mesmo, eu já fui convidado para participar disso, eu já fui convidado. Aí eu te pergunto, o que estamos fazendo com a autoridade? O que estamos fazendo com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Aí eu já fui convidado para fazer isso, mas não foi por quê? Eu já fui convidado para ir para o evangelismo, não foi por quê? Eu já fui convidado para participar disso e não está participando por quê? Eu já fui convidado para ministrar e não está ministrando por quê? Eu digo algo para vocês, muitas vezes nós nos travamos por causa de pequenas coisas. Nós deixamos de viver o nosso chamado, nós deixamos de viver a nossa paternidade de filhos, nós deixamos de viver as nossas bênçãos por causa de pequenas coisas. Talvez para muitos pode parecer tão simples, mas coisas simples nos impede de viver algo. Os meninos estão com trabalho na clínica, lá no Patrimônio. É algo simples, ninguém vê. É no... Como que é que diz? É no privado, né? Ninguém está vendo nada ali. Anonimato. Mas estão indo lá. Mas o Senhor sabe que eles abriram mão de algo para poder ir lá. Porque lá tem pessoas que o Senhor quer usar. Quem está indo lá, o Senhor quer usar. E aí eu digo, talvez falar assim, um dia a pessoa fala assim, um dia eu recebi um convite para estar participando, e não foi por quê? Porque eu me prendi a pequenas coisas. Muitas vezes não recebemos a autoridade que Deus quer nos entregar. Temos uma caminhada, e o Senhor quer nos entregar algo, mas nós não queremos receber. Não é que o Senhor não quer nos entregar, é nós que não queremos receber. É nós que não queremos receber, porque estamos presos a muitas coisas, coisas que têm matado os nossos sonhos, coisas que têm tirado o foco. Como o pecado é coisas de segundo, o pecado é coisas rápidas, que depois para você voltar, tem que haver um quebrantamento, tem que haver arrependimento. É como o pecado. Não recebemos porque, não, hoje eu não posso, igual o jovem rico, não, aí não dá, deixou de receber a autoridade.
que Deus quer nos entregar. Projeta de novo para mim aí Mateus 19, 21 e 22. Honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus respondeu: se vocês querem ser... Pulou o 20, volta no 20. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu. Quem que respondeu? Jesus. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Aqui o problema desse jovem, a situação desse jovem, era o coração preso às riquezas dele. Qual é a sua riqueza? O que te prende? O que te trava? O que está impedindo você de viver a autoridade, de acessar as bênçãos? O que está te impedindo? Então, o primeiro ponto, é tempo de vivermos as bênçãos de Deus. Somos filhos de Deus. O Senhor quer entregar a autoridade nas suas mãos, nas minhas mãos. E o quarto ponto, não vamos deixar passar o nosso tempo. Quando eu escrevi esse ponto, eu disse assim: eu não vou deixar passar esse tempo. Você declara isso na sua vida? Eu não vou deixar passar esse tempo. Declara isso na sua vida. Eu não vou deixar passar esse tempo. O tempo da oportunidade. Você vai viver o tempo das suas bênçãos? Eu vou viver o tempo das minhas bênçãos. Eu vou viver o tempo das minhas bênçãos. Ah, mas eu não quero. Não, aí é escolha. Uma vida com Cristo, uma vida de experiência com o Senhor, uma vida de renúncia. Isso é viver as nossas bênçãos. Vida de renúncia, vida de mudança de vida, vida de acesso aos céus. Eu vou viver as minhas bênçãos. Eu vou viver um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo de poder ouvir a voz dEle como Moisés ouviu, o tempo de obedecer ao Senhor, um tempo de bênção, um tempo de caminhar com o Senhor, um tempo de ver as maravilhas do Senhor. Quando a sarça queimava e não se consumia, que algo era maravilhas. Irmãos, o Senhor quer que você contemple algo que o mundo não tem vivido, algo que o mundo nunca presenciou. É isso que o Senhor quer para você. Talvez nós olhamos e estamos vendo vídeos na internet de milagres acontecendo. Por que nós não podemos viver aqui? Por que nós não podemos acessar isso aqui? Mas para isso precisamos de princípios. Precisamos tomar posse das nossas bênçãos. E eu quero te dizer algo que não somente você, mas aquelas pessoas que caminham ao seu lado, porque se elas estão ao seu lado hoje, é porque você fez uma escolha, e essa pessoa serve para estar caminhando com você, e essa pessoa também vai contemplar, e essa pessoa também vai viver as bênçãos do Senhor. Essas pessoas também vão viver as bênçãos. Então as pessoas que caminham com você, as pessoas que estão ao seu lado, também vai viver as bênçãos do Senhor, também vai contemplar as maravilhas do Senhor. Essas pessoas também vão usufruir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você vai usufruir daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, porque o Senhor não muda, porque o Senhor tem algo para você, tem promessa para você.
tem bênçãos para você. Mas como nós posicionamos, como nós queremos usufruir, de qualquer jeito, não vai ter acesso. Não vai chegar. Não vai. Você toma posse que você vai conquistar o que é de direito na sua vida. Só a Tati. O que é de direito para você? O que nós lemos aqui? Todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Vamos conquistar o que é de direito? Ou vamos ficar assistindo? Ou vamos dizer, de repente, fulano conseguiu? Ou vamos dizer, de repente, a pessoa chegou, alcançou? Nossa, de repente, olha o que aconteceu com ele. Não, irmãos, é promessa, é bênção sendo liberada. É posicionamento que tomaram, é decisão que tomaram. Nessa noite o Senhor te chama a fazer uma decisão. Nessa noite o Senhor te chama a fazer uma decisão, de viver promessas, de viver bênçãos. Ou estamos dispostos a caminhar até o meio do caminho e parar? É decisão, irmãos. É decisão. Qual era a proposta que Eliseu tinha? Projeta para mim aí. 2 Reis capítulo 2, versículo 2, nós vamos ler até o 4. Qual era a proposta que Eliseu tinha? Qual era a proposta? Eu te digo, eu faço essa pergunta para você, olhando para esse texto, para você se analisar na sua vida. Qual é a proposta que você tem hoje? 2 Reis capítulo 2, versículo 2 até o 4. Analisa a sua vida, qual é a proposta que você tem hoje? E o que você decide? Qual é a proposta que você tem e qual é a decisão que você toma? Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu porém disse, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir. Só assim foram a Jericó. Analisa a sua vida nessa noite. Quais são as propostas? Quais são as oportunidades, as situações para você desistir e parar pelo meio do caminho? Não, para, Elias vai subir hoje. Não, pode ficar aqui conosco. Tão certo, eu não vou parar pelo meio do caminho. Não pare pelo meio do caminho. Deus tem a dupla honra para você. A dupla honra. Eliseu viveu algo em dose dupla. Por que nós temos que parar hoje? Não, nós não temos, nós temos que dar continuidade.
Eliseu, quando caminhava com Elias, ele via o que Deus estava fazendo através de Elias. Ele via, ele sabia como agir. Ele sabia como lidar com as situações, porque ele estava caminhando com Elias. Ele não resolveu ouvir e ficar pelo meio do caminho. Não fique mais pelo meio do caminho. Vive algo novo nessa noite. Projeta para mim aí João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 e 14. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É direito, já está liberado. É nós nos posicionarmos para viver as bênçãos. É nós nos posicionar para viver as promessas. É nós termos acesso ao Senhor. Em João aqui, que projetou, lança aí para mim, o versículo 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas como? Como que vamos viver se nós não temos acesso ao Filho? Nós não temos tido intimidade, nós não temos tido tempo com o Senhor. Como vamos viver? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas como que nós vamos ter acesso? Como que nós vamos viver? Se nós muitas vezes paramos pelo meio do caminho, que muitas vezes desistimos, eu quero te dizer para você, você vai viver nesses dias as bênçãos do Senhor. As pessoas que caminham com você, vai viver as bênçãos do Senhor. Você vai usufruir das bênçãos de Deus. Você vai conquistar o que é de direito para você, promessas, bênçãos. Mas para isso, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus. Se coloque de pé. Irmãos, eu quero te dizer algo. Se nós estamos aqui nessa noite, o Senhor nos dá esta oportunidade de nós termos acesso a Ele, de nós mudarmos um ciclo muitas vezes, ou de nós recomeçarmos o nosso caminho. Muitas vezes paramos pelo meio do caminho, quantas vezes desistimos. O Senhor nessa noite Ele fala para você: eu quero cumprir tudo isso, mas eu não mudo meus princípios. Eu preciso que você se posicione, eu preciso que você se lance aos meus braços. Eu preciso ver de você um filho verdadeiro, um filho fiel, disposto a se entregar, a se lançar nos meus braços. Ontem foi ministrada uma mensagem aqui sobre Ezequiel. Enquanto falavam ali, né, das bênçãos, falava do posicionamento, das profecias. Mas para vivermos, temos que abrir mão e estar disposto a obedecer. No capítulo 25 de Ezequiel, quando ele perde a sua esposa, Deus diz assim: não há tempo para luto, não é para parar. O que o Senhor pede para você nessa noite? Que você abra a mão. O que o Senhor pede para você nessa noite? Faça diferente a partir de agora. E Ezequiel obedeceu. O que o Senhor pede para você? Para que você possa viver fielmente os princípios. Você vai ter um tempo agora para nós estarmos orando.
algo que nós fazemos na Santa Ceia, que examinemos a nós mesmos. Eu não sei aonde você parou, eu não sei o que você tem feito, eu não sei por onde você tem caminhado, mas você sabe. Esteja analisando a sua vida, coloque diante do Senhor, ore por mudança. Fala: Senhor, a partir dessa noite, eu quero obedecer fielmente. Eu quero viver uma vida de posicionamento, Senhor. Mesmo, Senhor, que vai me custar algo, mesmo, Senhor, que vai me custar amizades, mesmo, Senhor, que vai me gerar perdas hoje, aparentemente perdas, mas eu sei que é para ganho. Mas eu não quero estar mais distante, Senhor. Começa a falar com o Senhor. Pai, eu oro nessa noite, Senhor. Começa a orar ao Senhor, começa a orar ao Senhor. Sai das mesmices, para você viver as bênçãos, para você viver as promessas, para você viver um novo tempo, um tempo de conquista, para você falar assim: opa, eu fui chamado, e eu tomo posse daquilo que eu fui chamado para viver, e eu vou viver com excelência, nada de mim vai ser tirado, não como a parábola dos talentos, até o que ele não tinha foi tirado, entregue a outros. Não, eu vou viver, eu vou receber talentos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, nessa noite, Senhor. O Senhor que conhece o mais profundo de cada coração, Senhor. O Senhor que tem levado, ó Pai, esses dias, os seus filhos, ó Pai, a se prostrarem, Senhor, a se posicionar. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Pai, que abram os olhos espirituais e eles possam ver, Senhor, aonde tem que endireitar os seus caminhos, aonde eu tenho que me endireitar ao Senhor, ó Pai, todos os dias. Pai, traga um tempo de experiência, Senhor. Traga um tempo, ó Pai, em nome de Jesus, de intimidade, Senhor, na vida dos seus filhos, ó Pai, que eles possam ouvir a sua voz como Moisés ouviu, Senhor, que eles possam ser valentes, ó Pai, como Moisés foi, Senhor, e possam, ó Pai, abrir mão, deixar para trás algo que estava satisfatório, algo que estava bom, que estava confortável, mas não era para aquilo, para aquele tempo que o Senhor tinha chamado ele, não era para viver aquilo, era um novo tempo, era uma nova fase, Senhor. Vem, Senhor, confronta cada coração, Pai, desperta, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, sacudir, que nós possamos nessa noite, ó Pai, sacudir, ó Pai, nossas vestes, Senhor, levantar as nossas cabeças e viver as promessas, viver as bênçãos, ó Senhor. Quantas vezes, ó Pai, pessoas ao nosso lado, filhos, familiares, ó Senhor, não estão vivendo bênçãos por causa das nossas vidas, ó Pai. Nos desperta nessa noite, ó Pai, viver algo novo, Pai, firmados na sua palavra, firmados nos princípios do Senhor, sermos obedientes ao Senhor, ó Pai, obedientes à sua palavra, a palavra que liberta, a palavra que muda, a palavra que cura, a palavra que restaura, que nós possamos ser perseverantes, ó Pai, como Eliseu foi, Senhor. Perseverantes, ó Pai, como Eliseu foi, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, quebrando